Fala, meu jovem Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, investidor inteligente, mais uma super aula para você. Agora vamos lá, não tem como escapar, vamos para matemática, para informação, vamos para o planejamento, vamos conversar sobre dinheiro. E quando falamos sobre dinheiro, falamos de países emergentes. Por que investir no Brasil? Por quê? Por qual motivo? O Brasil é difícil, Nelson, o Brasil tem isso e aquilo. Países emergentes é no meio da dificuldade que se faz grana de verdade. E o investidor inteligente sabe disso. E com vocês hoje, nada mais, nada menos, a melhor economista do Brasil, Ariane Benedito, uma grande amiga, trazendo para você detalhadamente o porquê do investir no Brasil. Sem mais demoras, com vocês, Ariane Benedito. Brasil, um país com a casa mais arrumada. Esse era o tema da minha palestra no final de 2023 e início deste ano. Mas será que eu vou conseguir arrastar esse tema para o segundo semestre de 2024? Eu sou Ariane Benedito, economista, especialista em mercado de capitais, e este ano eu completo 8 anos de mercado financeiro brasileiro, já atuei em diversas frentes e atualmente eu coordeno operações de estruturação de dívida e operações de fusão e aquisição para gestoras de recursos. Além disso, eu sou economista e cofundadora da plataforma EA Invest, que foi um projeto inicialmente educacional, mas após recentemente receber uma investida de uma corretora grande aqui no Brasil, se tornou um hub de serviços financeiros para quem quer operar o mercado. Além disso, eu também tenho uma colocação no mercado financeiro brasileiro como comunicadora, que começou lá em 2021, onde eu estava como economista de uma corretora espanhola para projeção de fiscal. E ganhei notoriedade por defender esse tema de uma forma muito prática. Naquele momento, fiscal era o grande assunto somado à inflação. Mas como inflação brasileiro já está acostumado, é mais fácil de entender e até aceita o remédio necessário, nada como uma política contracionista, não é mesmo, para domar o preço, historicamente comprovado que funciona. Por isso, a gente saiu na frente do que outras economias e estamos colhendo os bons frutos disso. A inflação continua desacelerando, mesmo com o balanço de risco das autarquias monetárias apontarem para fatores de impacto altista para essa inflação. Ainda assim, é notório a capacidade de desaceleração da inflação brasileira, devido à magnitude de juros mais altos também. Mas por que a gente tem grandes fatores de risco ainda envolvidos nessa questão de preços? Por uma expectativa de crescimento maior para 2024. E não, os últimos acontecimentos, a catástrofe do Rio Grande do Sul aqui no Brasil, não muda essa trajetória de expectativa de um crescimento mais alto. Mas quando a gente fala crescimento mais alto, até parece que o Brasil vai crescer 5% esse ano, 5% no outro, no próximo, e não é o que vai acontecer. O Brasil, se você estender o histórico para os últimos 10 anos, é capaz da gente conseguir aproximar ali um crescimento de 2,1% na média. O Brasil cresce 2% em média, ali, essa é a capacidade. No entanto, a discussão sobre o hiato do produto, ou seja, a capacidade do país crescer versus o que ele realmente cresce, vem sendo muito discutidas entre os economistas e desta vez a academia entrou num consenso que daríamos uma chance para 2024 e colocaríamos todas as nossas fichas logo no início do ano que o Brasil cresceria mais. Isso não é recorrente aqui. E com o último dado divulgado de PIB, a gente concluiu que estávamos certos. Dessa vez a gente estava certo, mas não tanto assim, até porque não adiantou nada a gente subir a nossa projeção de PIB, sendo que ele veio acima da nossa expectativa. De qualquer forma, uma surpresa muito positiva para o início de ano aqui no Brasil. Mais do que o número, importante a gente olhar o qualitativo desse PIB, que não só foi bom no agronegócio, como ele sempre é, Brasil é o país do agronegócio. A gente só teve uma perda de produtividade nesse setor lá em 2021 e 2022, devido às questões climáticas aqui no Brasil, e que veio com tudo depois em 2023 com a normalização
dos reservatórios, né, aqui para conseguir suprir ali a safra, né, que foi quebrada nos 2 anos anteriores. E 2024 não foi diferente. A gente cresceu um pouco menos, mas ainda assim muito significativo. No entanto, uma surpresa positiva foi observada no setor de serviços. E por que isso aconteceu? A gente explica. Olhando para os dados de atividade ainda, mercado de trabalho e renda, a gente consegue entender o porquê que teve essa surpresa no campo ali do setor de serviços. A renda média no Brasil cresceu. Obviamente, ainda sendo impactada pelos estímulos pós-pandemia, também. Reajuste do salário mínimo? Também. Antecipação do 13º salário? Também. Mas, excluindo essas injeções, esses impactos, a gente consegue ver que realmente também a gente teve da mudança estrutural pós-pandemia que causou na economia brasileira essa conclusão de uma renda ainda assim nos núcleos maior. E o mercado de trabalho continua aquecido. A taxa de desemprego do Brasil continua desacelerando e o crescimento de vagas pelo CAGED também. E obviamente que tudo isso ia se transformar em produção, não é mesmo? E o primeiro TRI de 2024 respondeu exatamente assim. Isso também é um vetor de preocupação para a inflação, porque crescimento gera inflação. Então é possível que a gente tenha ali um pouquinho mais de pressão inflacionária, mas ainda assim dentro da meta de inflação, que isso é o mais importante. Aqui a gente trabalha com sistema de metas, né? Sistema de bandas. Ela está mais próxima da banda superior e a intenção é trazer ela mais próximo do centro da meta. E por isso o Banco Central, na última decisão de política monetária, alertou que havia uma crescente nos riscos da inflação internacional, né, do cenário internacional em questão a juros nos Estados Unidos e atividade forte lá também, e decidiu olhar para o curto prazo para uma mudança de magnitude de juros, mas obviamente focado no horizonte relevante. E com esses riscos que eu citei agora, tomar uma decisão ali por diminuir a magnitude do corte, né, que foi 0,25, e agora o mercado tem um consenso ainda de que, na verdade, não um consenso, mas a maior parte da probabilidade, até esse momento desse vídeo, é que o Banco Central brasileiro pare com os cortes de juros ou faça apenas 0,25 na próxima e estope ali a possibilidade de mais cortes. Ou seja, já estamos trabalhando aqui com a projeção de um juros mais alto. Mas eu comecei aqui falando com vocês sobre fiscal, que foi onde tudo começou, essa parte de comunicação lá em 2021. Que hoje, fiscal é o vetor principal de volatilidade do nosso mercado financeiro. Fiscal sempre esteve na pauta, assim como inflação, porque é um problema histórico, né? O Brasil sofre hoje de um problema chamado, que a gente chama dentro das ciências econômicas, de carrego, né, de inércia deficitária, ou seja, a crescente do custo, né, das despesas, principalmente obrigatórias, que o nosso governo tem que arcar com isso. Ainda assim, parece que a gente está sempre ganhando o jogo, dado o nível de arrecadação que a gente tem capacidade de fazer. Tributação muito alta, a arrecadação ajustada também pela inflação mais alta e nível de crescimento. Então parece que está sempre ali dando um jeitinho. Mas na verdade o que a gente anda fazendo é só enxugando o gelo. Uma hora essa conta vai chegar. Eu não acho que vai ser nesse ano, no próximo ou no próximo, ainda vai demorar um tempinho. A reforma tributária vai dar uma amenizada, mas ainda é muito nebuloso o tamanho da ajuda que ela pode dar. A única questão que pode fazer salvar o fiscal brasileiro é um governantes corajosos de ministrar o que a gente deu um nome carinhoso de remédio amargo, que nada mais é do que a revisão das peças orçamentárias via lei, onde a gente use melhor o recurso que é gasto atualmente de uma forma mais qualitativa. A gente tem várias distorções dentro dessa despesa que impossibilita essa crescente nela, né? E a gente acabe com essa inércia deficitária, essa inércia problemática do orçamento público. No entanto, para isso acontecer, as medidas são muito
são muito delicadas, são nada populares. Ou seja, tudo que um governo brasileiro não quer é ser impopular. Por isso, dificilmente, eu acho que no curto prazo, a gente vai ver alguém corajoso para tomar essa decisão. Mas fiquem tranquilos, vocês que estão investindo aqui no Brasil. Todo mundo já está trabalhando com essa possibilidade. E ainda assim, mesmo com essa dificuldade, essa problemática fiscal brasileira, as leis ainda protegem a gente. Eles já fizeram o que podiam fazer de manobra para esse e para o próximo ano. Agora tem que entregar a meta. E essa meta está bem mais apertada do que os anos anteriores. Trabalhando com essas projeções, a gente ainda tem um cenário mais otimista para o Brasil. No entanto, ainda vamos balançar bastante. O imprevisto do Rio Grande do Sul, que aconteceu recentemente, que é um estado muito representativo num dos setores mais importantes da economia, que é o agronegócio, vai causar uma quebra de produtividade da cadeia econômica, ou seja, um momento de crise. Essa quebra vai causar uma perda da atividade para o segundo trimestre de 2024, é o projetado, mas passado o efeito do choque, a gente estima que a atividade brasileira retome, porque vai ter a necessidade de reconstrução desse estado e de recomposição da demanda que é latente em diversos setores e bens que o Rio Grande do Sul configura uma importância. Nem a balança comercial vai ser suficiente, ou seja, as importações para suprir. E, sinceramente, o mercado brasileiro nem quer essas importações. Tá? Muitos estados em conjuntos para ajudar e também para a gente aquecer a produtividade brasileira e mostrar que a gente tem capacidade de ser concorrente. Dito isso, a expectativa para uma atividade melhor, ela continua. E se a gente tem expectativa para crescimento, para produção, obviamente, a gente tem boas expectativas para a Bolsa de Valores, que nada mais é do que o reflexo de um crescimento do país. Crescimento são as empresas produzindo. Se elas produzem, elas têm resultado, e resultado é din-din no bolso do investidor. Brasil vai ter sempre as características de boas empresas pagadoras de dividendo nos 3 principais setores que a gente chama de cama do investidor, né? Você não quer errar na Bolsa de Valores brasileira e quer aproveitar esse país que tem tanto de oportunidade para oferecer? Commodities, utilities e bancos. Aqui você já criou o básico. Depois disso, pode apostar um pouquinho mais nas empresas que estão aí no processo de crescimento. E nem preciso citar que o Brasil é o país da renda fixa, não é mesmo? Aqui a taxa de juros vai continuar muito alta por mais tempo e o juro real também, mesmo com essa projeção de inflação um pouquinho mais alta. Além disso, para quem quer aproveitar esse cenário de inflação mais alta, nada como um bom IPCA+, que é um título que permite que o investidor ganhe inflação, mais o juro real já ali embutido, ou seja, te protege e já te dá o que já garante ali no início da aplicação quanto você vai ter de juro real. Os fundos de investimentos, o que eu posso falar? Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês não veio só da minha cabeça, não. As conversas na Faria Lima me ajudam a montar todo esse cenário. É o que eu escuto dos gestores, dos banqueiros, dos investidores, e a gente compila e chega num consenso. Então, tudo que eu já falei, os fundos já anteciparam isso, já estão montando as suas posições. Quer correr menos risco? Dá uma olhadinha nos fundos que a gente tem aqui disponíveis e que também são disponíveis para investimentos, tem ferramentas para acessar para quem não está aqui no Brasil também. Se eu tiver que definir o Brasil, eu diria que ele é o país da oportunidade. E sempre vai ser. Não é o país do futuro. A gente está vivendo o que já eram feito anteriormente, né? A questão do fiscal, a questão da inflação. Só que eu percebo, a cada ano que passa, uma pequena e leve melhora para o Brasil. Mas um país de emergência é sempre um país de oportunidade. Se vocês montarem suas posições muito bem elaboradas numa economia, aproveitando os Estados Unidos nesse momento com esses juros, né, atual,
com praticamente zero de risco soberano, tudo que você montar paralelo é ganho adicional. É o famoso alfa que a gente chama. Então aproveite. Bolsa tá barata aqui no Brasil, mas todo o mercado tá aberto a grandes oportunidades. Eu sou Ariane Benedito, economista especialista em mercado de capitais, e a convite do meu amigo Nelson, que é um grande parceiro, foi um prazer deixar esse material aqui para vocês. Até a próxima!